Nas vastas e ondulantes paisagens da fazenda Esmeralda, onde o sol nascia, tingindo o céu de tons alaranjados e a brisa carregava o cheiro doce da terra recém-molhada, vivia Barão, um vira-lata de pelagem caramelo, com manchas mais escuras no dorso e olhos de um castanho profundo, que pareciam carregar a sabedoria de anos. Sua rotina era um balé harmonioso com a natureza e as lides diárias. Todas as manhãs, antes mesmo dos primeiros raios de sol romperem totalmente a névoa, Barão já estava de pé. Seus passos leves e silenciosos guiavam-no pelos campos orvalhados, onde o sussurro do vento entre as folhas das árvores parecia contar histórias antigas. Ele corria livre, sentindo o calor do sol nascendo em seu pelo, farejando cada trilha, cada rastro, em uma exploração constante de seu domínio. Barão era mais que um cão, era a sombra leal de Antônio, o fazendeiro. Um companheiro silencioso que parecia entender cada olhar, cada gesto do homem. Sua fidelidade era inquestionável, e sua simplicidade escondia um instinto protetor aguçado, uma alma observadora que não deixava escapar nada. Ele acompanhava Antônio em suas rondas, sentava-se a seus pés, enquanto o fazendeiro tomava o café da manhã na varanda e o esperava pacientemente na porteira quando a noite caía. Naquele dia, contudo, a rotina foi quebrada por um som que perfurou a tranquilidade matinal. Enquanto o Barão descansava sob a sombra generosa de uma mangueira antiga, o calor do sol já se intensificando, um barulho distante começou a se fazer presente. Não era o som habitual dos pássaros, nem o mugido calmo do gado. Era um som de agitação. Vozes masculinas que se erguiam em tom sério, seguido por um grito agudo e desesperado, um miado prolongado de dor que fez os pelos de Barão eriçarem. Um som que não deixava dúvidas. Era um porco, e seu lamento era de puro terror. A câmera narrativa se aproximou, focando no olhar atento de Barão. Seus olhos, antes relaxados, agora exibiam uma tensão e um mistério palpáveis. As orelhas, antes repousadas, ergueram-se abruptamente, captando cada mínima nuance do som. A cauda, que antes batia suavemente no chão, agora estava estática, imóvel. O grito repetitivo e a agitação das vozes humanas carregavam uma urgência que Barão nunca havia associado à rotina da fazenda. Ele se levantou, a cabeça baixa, o faro trabalhando em alta rotação, captando o cheiro de suor humano misturado com o aroma metálico, perturbador, que só significava uma coisa. Seus passos, antes hesitantes, ganharam uma determinação silenciosa, guiados pelo instinto que lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Ele contornou o celeiro, o som se intensificando a cada metro, até que a cena se revelou, chocante e brutal, no chiqueiro. Lá em meio à terra revolvida e ao cheiro forte de animal, estava Leitãozinho, um porco jovem de pele rosada e olhos arregalados, debatendo-se furiosamente. Dois homens, ajudantes de Antônio, o seguravam com força, enquanto um terceiro, com uma faca afiada reluzindo sob o sol da manhã, preparava-se para o golpe final. O obstáculo era claro e era humano, uma barreira de intenções e ferramentas que significava o fim para o pequeno porco. Barão parou, as patas firmes no chão, o corpo tenso. Um rosnado baixo, quase inaudível, escapou de sua garganta, um som de alerta e desaprovação que os homens imersos em sua tarefa não perceberam. Seus olhos varreram a cena. A faca erguida, o medo estampado no focinho de Leitãozinho, o desespero. A decisão crítica de Barão foi instantânea, impulsionada por uma coragem que superava a razão. Um instinto protetor que não lhe permitia ignorar a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. Ele não hesitou, não calculou o risco de se machucar, de enfrentar algo maior do que ele. Sua lealdade não era apenas ao seu dono, mas a toda a vida que habitava a fazenda, e naquele momento Leitãozinho precisava dele.
Ele sabia que precisava agir, e rápido. Cada fibra de seu ser clamava por intervenção. O rosnado intensificou-se, transformando-se em um latido furioso, uma explosão de som que ecoou pela fazenda, capturando a atenção de todos e suspendendo o ato cruel que estava prestes a acontecer. Com um latido furioso e inesperado que ecoou pela fazenda e fez os homens recuarem por um instante, Barão saltou a cerca do chiqueiro. Não atacou diretamente, não buscou a mordida, mas posicionou-se firmemente entre os auxiliares e Leitãozinho. Seus pelos estavam eriçados. Um arrepio de pura adrenalina percorria sua espinha e seus lábios se retorceram em um rosnado grave, mostrando os dentes afiados, uma barreira viva de pura determinação. Os homens, atônitos com a fúria e a audácia daquele cão que sempre viram como dócil, hesitaram, as facas suspensas no ar, seus olhos arregalados de surpresa e, talvez, um lampejo de medo. Barão, por sua vez, não desviou o olhar. Seus olhos castanhos, antes cheios de sabedoria tranquila, agora ardiam com uma intensidade protetora. Ele alternava o olhar entre os homens e Leitãozinho, que, embora ainda exausto e assustado, parecia entender que a fúria do cão era por ele. Um miado fraco, quase um soluço, escapou do porco, e Barão respondeu com um latido mais suave, quase um encorajamento, sem baixar a guarda para os algozes. Era uma comunicação silenciosa, uma promessa de proteção. A cada movimento dos homens, Barão avançava um pouco, mantendo a distância e a ameaça, impedindo que se aproximassem novamente. Ele não sabia o que aconteceria, se seria ferido, se seria afastado, mas a ideia de recuar era impensável. A vida de Leitãozinho dependia dele. O alvoroço, porém, já havia alertado o Sr. Antônio. O fazendeiro, que estava na parte de trás da casa, verificando uma cerca, ouviu o latido incomum de Barão, um som que ele nunca ouvira antes, carregado de uma urgência que lhe gelou o sangue. Largando as ferramentas, ele correu em direção ao chiqueiro, seu coração batendo forte no peito, uma premonição sombria tomando conta de seus pensamentos. Ao se aproximar, o cenário que se desenrolou diante de seus olhos o deixou chocado e profundamente tocado. Lá estava Barão, seu fiel cão de fazenda, transformado em um leão protetor, defendendo o pequeno porco com uma ferocidade que Antônio nunca antes testemunhara. Os homens, paralisados, olhavam para o cão com uma mistura de espanto e respeito forçado. A faca, que antes reluzia com intenção mortal, agora pendia inerte nas mãos de um deles. Leitãozinho, embora ainda ofegante, estava a salvo, protegido pela inesperada bravura do cão. O Sr. Antônio sentiu um nó na garganta. Ele conhecia o instinto de Barão, sua lealdade, mas essa demonstração de coragem e empatia por outro animal da fazenda era algo que transcendia seus entendimentos. A imagem de Barão, corpo tenso, olhos fixos, rosnando para defender uma vida que não era da sua espécie, gravou-se na mente do fazendeiro. Naquele instante, Antônio não viu apenas um cão e um porco, ele viu uma lição viva de compaixão e um aviso silencioso. A decisão de Barão, seu ato de pura bravura, era um chamado que o fazendeiro não podia ignorar. Com uma voz firme, que cortou a tensão no ar, o Sr. Antônio ordenou que os homens se afastassem. "Basta, deixem o porco em paz", disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, mas com autoridade inquestionável. Os auxiliares, sem questionar, baixaram as facas e se retiraram, deixando Barão, Leitãozinho e o fazendeiro sozinhos no chiqueiro. Barão, sentindo que o perigo havia passado, relaxou ligeiramente, mas ainda permaneceu ao lado de Leitãozinho. O pequeno porco, percebendo a mudança de ambiente, se aproximou do cão, encostando o focinho em seu flanco como se agradecesse. A exaustão tomou conta de Barão, que se deitou na terra, mas seus olhos ainda estavam alertas, observando o fazendeiro. Em um gesto de profunda reflexão, o Sr. Antônio se aproximou, ajoelhando-se ao lado dos dois animais.
Leitãozinho não será mais a ceia de Natal, declarou ele, sua voz embargada pela emoção. Ele viverá. A vida do porco foi preservada e uma conexão inquebrável se forjou naquele momento entre o cão protetor e o porco salvo. Um vínculo que transcendia as barreiras de suas espécies, nascido da coragem e da compaixão. A vida do porco foi preservada e uma conexão inquebrável se forjou naquele momento entre o cão protetor e o porco salvo. Um vínculo que transcendia as barreiras de suas espécies, nascido da coragem e da compaixão. Barão, exausto pela descarga de adrenalina e pela tensão do confronto, deitou-se ao lado de Leitãozinho. Seus músculos, antes rígidos em defesa, agora pulsavam com o cansaço. Não havia ferimentos visíveis, mas a alma do cão carregava o peso da batalha emocional. O pequeno porco, ainda trêmulo, mas visivelmente aliviado, aconchegou-se perto de Barão, buscando o calor e a segurança que o cão havia oferecido. Um silêncio profundo, diferente do silêncio da manhã anterior, pairou sobre o chiqueiro, preenchido apenas pela respiração ofegante dos animais e pelo coração ainda acelerado de Antônio. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, e uma transformação silenciosa começou a tomar forma no coração do fazendeiro. O senhor Antônio observou a cena, a imagem de Barão defendendo Leitãozinho gravada em sua memória. Ele viu a lealdade de seu cão, não apenas a ele, mas a um princípio maior de vida, e sentiu uma pontada de vergonha por sua própria insensibilidade. A partir daquele dia, a rotina na fazenda Esmeralda nunca mais seria a mesma. Leitãozinho, antes um mero item na lista de tarefas da fazenda, tornou-se um membro inesperado, um símbolo vivo da intervenção de Barão. A recuperação de Leitãozinho foi gradual. Nos primeiros dias, ele permaneceu próximo a Barão, buscando a proteção do cão em cada sombra, em cada ruído estranho. Barão, por sua vez, assumiu seu papel de guardião com uma seriedade comovente. Ele não permitia que os outros cães da fazenda se aproximassem demais do chiqueiro e latia para qualquer um que parecesse ter intenções duvidosas. Era uma vigilância constante, uma amizade que florescia na adversidade. Leitãozinho, antes destinado a um fim cruel, agora brincava nos campos, muitas vezes seguido de perto por Barão, que o guiava e o protegia dos perigos naturais da fazenda, como cobras ou outros animais selvagens que pudessem representar uma ameaça. A conexão entre os dois animais se aprofundou em rituais diários. Barão esperava Leitãozinho na porta do chiqueiro todas as manhãs, e os dois compartilhavam momentos de exploração pelos campos, o porco farejando a terra enquanto o cão farejava o vento. À tarde, era comum encontrá-los cochilando juntos sob a mangueira, o focinho de Leitãozinho encostado no flanco de Barão, uma imagem de paz e companheirismo que comovia qualquer um que a testemunhasse. O senhor Antônio, que passava mais tempo observando os dois, percebeu que Barão havia se tornado mais do que um cão de trabalho. Ele era um professor, um lembrete vivo da compaixão que reside em todas as criaturas. A história da intervenção de Barão começou a se espalhar, primeiro entre os funcionários da fazenda, que testemunharam a cena e ficaram igualmente chocados e impressionados. As facas, antes erguidas, agora estavam guardadas, e a conversa sobre o cão que salvou o porco se tornou a principal pauta durante as refeições. Cada detalhe da fúria de Barão, de sua determinação em proteger uma vida, era contado e recontado, adicionando camadas de admiração e respeito. O senhor Antônio, ao contar a história para sua esposa, fez isso com lágrimas nos olhos, expressando o quanto o ato de Barão havia abalado suas próprias convicções sobre a vida na fazenda. Ele começou a ver os animais não apenas como gado ou recurso, mas como seres com suas próprias existências, suas próprias histórias. A atitude do fazendeiro em relação aos outros animais da fazenda também mudou.
Ele se tornou mais gentil, mais observador, e a crueldade que antes era parte da rotina foi lentamente substituída por um novo senso de respeito e cuidado. A Fazenda Esmeralda, antes um local de trabalho árduo e pragmático, começava a se transformar em um lar onde a vida era valorizada de uma nova maneira. A história da intervenção de Barão, que antes ressoava apenas dentro dos limites da Fazenda Esmeralda, não tardou a transcender suas cercas. Os auxiliares, agora com uma nova perspectiva sobre a vida animal, compartilharam os detalhes com suas famílias e amigos na pequena comunidade rural. A notícia do cão que salvou o porco espalhou-se como um sussurro no vento, ganhando força a cada repetição, até se tornar uma lenda local. As pessoas, intrigadas e comovidas, começaram a visitar a fazenda, curiosas para ver com os próprios olhos o cão heróico e o porco que teve sua vida poupada por um ato de pura bravura canina. Barão, que sempre fora apenas o cão da fazenda, um companheiro leal e um trabalhador silencioso, de repente se viu sob os holofotes de uma admiração genuína. Seu status mudou. Não era mais apenas Barão, era o Barão, o cão que desafiou o destino e ensinou aos homens uma lição de compaixão. As crianças da vizinhança, em particular, eram fascinadas. Elas se aproximavam de Barão com um respeito reverente, estendendo a mão para acariciá-lo. E ele, sentindo a energia positiva, respondia com a calma e a dignidade de quem sabia ter feito a coisa certa. Leitãozinho, antes um porco destinado ao abate, tornou-se um mascote querido, um testemunho vivo da extraordinária bondade de Barão. Sua presença livre nos campos da fazenda, muitas vezes ao lado de seu guardião canino, era um lembrete constante de que a vida, em todas as suas formas, merece ser valorizada. O Sr. Antônio, profundamente impactado pelo ato de seu cão, começou a cultivar uma nova compaixão em suas ações, estendendo-a a todos os animais da fazenda. Ele não apenas poupou Leitãozinho, mas também reavaliou suas práticas, buscando maneiras mais humanas de lidar com o gado, de cuidar das aves, de viver em harmonia com a natureza que o cercava. A Fazenda Esmeralda, antes conhecida apenas por sua produtividade, começou a ser vista como um lugar onde a ética e a empatia também floresciam. As conversas sobre Barão e Leitãozinho inspiravam reflexões sobre a crueldade versus a compaixão, sobre o instinto versus a razão e sobre como, muitas vezes, os ensinamentos mais profundos vêm dos seres mais inesperados. A rotina de Barão, embora ainda marcada pelas lides diárias, ganhou um novo brilho. Ele continuava a acompanhar Antônio, a farejar os campos, a descansar sob a mangueira, mas agora o fazia com um senso de propósito ainda maior. Sua lealdade se estendia a toda a fazenda, e sua vigilância incluía um cuidado especial por Leitãozinho. A cada manhã, ao ver o porco livre e feliz, correndo pelos campos, Barão parecia sentir uma satisfação silenciosa, uma confirmação de que sua decisão havia sido a correta. O vínculo entre os dois animais não era apenas uma curiosidade, era um laço de amizade forjado na adversidade, uma promessa silenciosa de proteção e gratidão que se renovava a cada novo dia. A imagem deles juntos, o cão caramelo e o porco rosado, tornou-se um emblema de esperança e uma lição viva de que a coragem, quando impulsionada pela empatia, pode verdadeiramente transformar o mundo ao nosso redor. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita e um legado de bondade começou a ser construído, reverberando muito além dos campos da Fazenda Esmeralda, tocando corações e mentes na comunidade inteira. A história da intervenção de Barão, que antes ressoava apenas dentro dos limites da Fazenda Esmeralda, não tardou a transcender suas cercas. Os auxiliares, agora com uma nova perspectiva sobre a vida animal,
Compartilharam os detalhes com suas famílias e amigos na pequena comunidade rural. A notícia do cão que salvou o porco espalhou-se como um sussurro no vento, ganhando força a cada repetição até se tornar uma lenda local. As pessoas, intrigadas e comovidas, começaram a visitar a fazenda, curiosas para ver com os próprios olhos o cão heróico e o porco que teve sua vida poupada por um ato de pura bravura canina. Barão, que sempre fora apenas o cão da fazenda, um companheiro leal e um trabalhador silencioso, de repente se viu sob os holofotes de uma admiração genuína. Seu status mudou. Não era mais apenas Barão, era o Barão, o cão que desafiou o destino e ensinou aos homens uma lição de compaixão. As crianças da vizinhança, em particular, eram fascinadas. Elas se aproximavam de Barão com um respeito reverente, estendendo a mão para acariciá-lo, e ele, sentindo a energia positiva, respondia com a calma e a dignidade de quem sabia ter feito a coisa certa. Leitãozinho, antes um porco destinado ao abate, tornou-se um mascote querido, um testemunho vivo da extraordinária bondade de Barão. Sua presença livre nos campos da fazenda, muitas vezes ao lado de seu guardião canino, era um lembrete constante de que a vida, em todas as suas formas, merece ser valorizada. O Sr. Antônio, profundamente impactado pelo ato de seu cão, começou a cultivar uma nova compaixão em suas ações, estendendo-a a todos os animais da fazenda. Ele não apenas poupou Leitãozinho, mas também reavaliou suas práticas, buscando maneiras mais humanas de lidar com o gado, de cuidar das aves, de viver em harmonia com a natureza que o cercava. A Fazenda Esmeralda, antes conhecida apenas por sua produtividade, começou a ser vista como um lugar onde a ética e a empatia também floresciam. As conversas sobre Barão e Leitãozinho inspiravam reflexões sobre a crueldade versus a compaixão, sobre o instinto versus a razão e sobre como, muitas vezes, os ensinamentos mais profundos vêm dos seres mais inesperados. A rotina de Barão, embora ainda marcada pelas lides diárias, ganhou um novo brilho. Ele continuava a acompanhar Antônio, a farejar os campos, a descansar sob a mangueira, mas agora o fazia com um senso de propósito ainda maior. Sua lealdade se estendia a toda a fazenda e sua vigilância incluía um cuidado especial por Leitãozinho. A cada manhã, ao ver o porco livre e feliz correndo pelos campos, Barão parecia sentir uma satisfação silenciosa, uma confirmação de que sua decisão havia sido a correta. O vínculo entre os dois animais não era apenas uma curiosidade, era um laço de amizade forjado na adversidade, uma promessa silenciosa de proteção e gratidão que se renovava a cada novo dia. A imagem deles juntos, o cão caramelo e o porco rosado, tornou-se um emblema de esperança e uma lição viva de que a coragem, quando impulsionada pela empatia, pode verdadeiramente transformar o mundo ao nosso redor. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, e um legado de bondade começou a ser construído, reverberando muito além dos campos da Fazenda Esmeralda, tocando corações e mentes na comunidade inteira. A transformação na Fazenda Esmeralda se aprofundou com o passar dos meses. O Sr. Antônio, antes um homem de poucas palavras e decisões práticas, tornou-se um observador mais atento e um gestor mais compassivo. Ele implementou mudanças significativas, como a criação de áreas de pastagem mais amplas e rotativas para o gado, garantindo-lhes maior liberdade e bem-estar. As aves, antes confinadas em espaços apertados, ganharam galinheiros mais espaçosos e com acesso a áreas externas, onde podiam ciscar livremente sob o sol. A brutalidade na lida com os animais foi substituída por métodos mais gentis, e a instrução aos seus auxiliares incluía agora um forte apelo à paciência e ao respeito pelas criaturas. A fazenda, que antes era apenas um negócio,
começou a se assemelhar mais a um santuário, um reflexo direto da lição de Barão. A comunidade, testemunhando essas mudanças, começou a se questionar e a adotar novas perspectivas. Outros fazendeiros da região, inicialmente céticos, observavam com curiosidade os resultados das novas práticas do Sr. Antônio. Eles notavam a saúde vibrante dos animais, a tranquilidade que parecia permear a Fazenda Esmeralda e a crescente reputação de Fazenda do Barão, um lugar onde a vida era respeitada. Alguns, movidos pela curiosidade e pela admiração, começaram a visitar Antônio, não apenas para comprar produtos, mas para conversar, para entender a filosofia por trás de sua transformação. A história de Barão não era mais apenas um conto. Era um estudo de caso prático sobre como a compaixão poderia coexistir com a produtividade. Barão e Leitãozinho, inconscientes do impacto que suas vidas causavam, continuavam sua rotina de amizade. Leitãozinho, agora um porco robusto e feliz, seguia Barão em suas explorações matinais, os dois farejando a terra em busca de novas aventuras. A visão dos dois juntos, o cão caramelo e o porco rosado, tornou-se um cartão postal da fazenda, uma imagem que evocava sorrisos e reflexão. Um dia, durante uma dessas explorações, um grupo de crianças da escola local, em uma visita guiada à fazenda, avistou a dupla. Uma das crianças, mais curiosa, tentou se aproximar rapidamente de Leitãozinho, que se assustou e guinchou. Imediatamente, Barão se posicionou entre a criança e o porco, não com agressividade, mas com um latido firme e um olhar protetor, mostrando que seu papel de guardião era permanente. O incidente serviu para reforçar, tanto para as crianças quanto para os adultos presentes, a profundidade do vínculo entre Barão e Leitãozinho e o instinto protetor inabalável do cão. O Sr. Antônio, ao explicar a história de Barão e o porco, percebeu que a lição de seu cão tinha o poder de transcender gerações, de ensinar a jovens mentes a importância da empatia e do respeito por todas as formas de vida. A história de Barão não era apenas para os adultos da fazenda. Era um ensinamento para o futuro, um legado que se enraizava na simplicidade e na pureza de um ato de coragem. A Fazenda Esmeralda, impulsionada pelo heroísmo de Barão, estava se tornando um farol de uma nova forma de coexistência entre humanos e animais, uma harmonia que prometia se espalhar ainda mais. O impacto de Barão começou a ser documentado. Um jornalista local, ouvindo os murmúrios da comunidade, decidiu visitar a Fazenda Esmeralda para investigar a história do cão-herói. Ele passou dias observando a interação entre Barão e Leitãozinho, entrevistando o Sr. Antônio e os vizinhos, e capturando a essência da transformação que estava ocorrendo ali. As fotos de Barão e Leitãozinho juntos, a descrição vívida do resgate e as palavras emocionadas do fazendeiro foram publicadas em um grande jornal regional, levando a história de Barão para um público ainda mais vasto. A reportagem destacava não apenas a bravura do cão, mas também a mudança de perspectiva que seu ato havia provocado nos corações dos humanos. A história se espalhava, e com ela, o desejo de muitos em aprender e aplicar essa nova compaixão. A Fazenda Esmeralda, de repente, não era apenas uma fazenda, era um símbolo, um exemplo de que a bondade e a coragem podiam florescer mesmo nos ambientes mais inesperados. Barão, com sua pelagem caramelo e olhos inteligentes, tornou-se um embaixador silencioso de uma mensagem poderosa, uma que ressoava com a necessidade inerente do ser humano de encontrar significado e propósito em atos de altruísmo. A cada dia, a presença de Leitãozinho ao lado de Barão era um lembrete vivo de que a vida, quando protegida e valorizada, podia florescer em sua plenitude, inspirando uma cadeia contínua de bondade. A publicação da reportagem no jornal regional foi como uma onda que se expandiu, alcançando recantos
que antes jamais teriam ouvido falar da Fazenda Esmeralda. Telefones começaram a tocar incessantemente na casa do Sr. Antônio, e cartas chegavam de lugares distantes, todas expressando admiração e curiosidade. Turistas, ativistas de direitos animais e até mesmo outros fazendeiros, movidos por uma mistura de ceticismo e esperança, começaram a aparecer na porteira da fazenda. Barão, o cão caramelo que antes só conhecia a rotina pacata do campo, viu-se de repente no centro das atenções. Sua figura, antes uma sombra leal de Antônio, agora era a estrela principal, e ele respondia a essa nova realidade com uma mistura de sua dignidade habitual e um leve, quase imperceptível, ar de quem sabia a importância de sua presença. Leitãozinho, por sua vez, continuava a desfrutar de sua liberdade, muitas vezes alheio à comoção que o cercava. Ele ainda era o porco rosado e feliz, mas sua existência era um testemunho vivo da compaixão que um cão havia demonstrado. A visão dos dois juntos, Barão, calmo e vigilante, e Leitãozinho, explorando o pasto com seu focinho, tornou-se um espetáculo para os visitantes. Muitos vinham com câmeras, ansiosos para registrar a imagem que havia comovido tantos. As crianças, em particular, eram as mais encantadas, e Barão permitia que elas o acariciassem, sentindo a pureza de sua admiração. Essa atenção externa, no entanto, trouxe também desafios e novas responsabilidades para o Sr. Antônio. O fazendeiro, que sempre prezou a discrição, viu-se na posição de porta-voz de uma nova filosofia. Ele passou a dedicar parte de seu tempo a conversar com os visitantes, explicando não apenas a história de Barão, mas também as mudanças que havia implementado na fazenda. Compartilhava como o ato de seu cão o havia feito refletir sobre a interconexão de todas as vidas e sobre a necessidade de estender a compaixão para além das espécies. Suas palavras, antes focadas em colheitas e gado, agora reverberavam com uma sabedoria recém-descoberta, enraizada na experiência e na humildade. A Fazenda Esmeralda, de um simples local de produção, estava se transformando em um centro de aprendizado e inspiração, um farol de uma coexistência mais ética entre humanos e animais. A influência de Barão e Leitãozinho começou a se manifestar em iniciativas mais amplas. Inspirados pela história, grupos de proteção animal e ambientalistas entraram em contato com o Sr. Antônio, propondo parcerias para divulgar a mensagem de Barão em escolas e comunidades vizinhas. Pequenos projetos de educação sobre bem-estar animal começaram a surgir na região, usando a história do cão caramelo como um poderoso exemplo. O próprio Sr. Antônio, encorajado pelo entusiasmo e pela resposta positiva, passou a organizar palestras informais na fazenda, onde compartilhava sua jornada de transformação, sempre enfatizando que a verdadeira mudança havia partido do instinto puro de seu cão. Ele mostrava como a empatia, mesmo sem palavras, podia ser a mais potente das linguagens. A rotina de Barão, embora mais visível, permaneceu essencialmente a mesma em seu cerne. Ele continuava a ser o cão da fazenda, o companheiro de Antônio, mas agora carregava um manto de significado que ia além de suas tarefas diárias. Suas corridas matinais pelos campos, seus cochilos sob a mangueira e especialmente seus momentos com Leitãozinho eram observados com um novo respeito. A cada amanhecer, quando o porco saía do chiqueiro para encontrá-lo, a cena era um lembrete vívido da promessa de vida e do laço inquebrável que os unia. Barão, com sua lealdade silenciosa e seu olhar atento, continuava a ser o guardião, não apenas de Leitãozinho, mas de uma ideia, a de que a coragem e a bondade são as mais poderosas forças transformadoras, capazes de inspirar uma comunidade inteira a redefinir seu relacionamento com o mundo natural. A Fazenda Esmeralda era agora mais do que terra e gado. Era um testamento vivo ao poder de um coração valente.
A publicação da reportagem no jornal regional foi apenas o prelúdio para um reconhecimento ainda maior. A história de Barão, o cão caramelo que desafiou o destino para salvar uma vida, capturou a atenção de uma grande rede de televisão nacional. Decididos a aprofundar a narrativa, enviaram uma equipe de documentaristas para a Fazenda Esmeralda, com o objetivo de não apenas recontar o heróico resgate, mas de explorar a profunda e duradoura transformação que Barão havia catalisado em toda a comunidade. Com câmeras, microfones e equipamentos de iluminação, a equipe trouxe uma agitação incomum para a pacata vida rural. O senhor Antônio, embora avesso à publicidade, aceitou participar, vendo na oportunidade uma chance de amplificar a mensagem de seu cão para um público muito mais vasto. Barão e Leitãozinho, as estrelas involuntárias dessa produção, adaptaram-se com uma naturalidade surpreendente à presença constante dos estranhos, permitindo que suas interações diárias, seus momentos de afeto e suas rotinas fossem capturados em detalhes, prometendo levar a história para milhões de lares e plantar sementes de compaixão em corações por todo o país. Durante semanas, a Fazenda Esmeralda se transformou em um cenário de filmagem. A equipe de produção, composta por profissionais experientes e por vezes céticos, foi gradualmente tocada pela pureza do vínculo entre o cão e o porco e pela sinceridade da transformação do Sr. Antônio. O diretor, um homem acostumado a narrativas complexas e muitas vezes sombrias, confessou abertamente que a história de Barão o havia emocionado de uma forma que poucas outras haviam conseguido. Eles filmaram Barão correndo pelos campos, sua sombra fiel, Leitãozinho logo atrás, em uma dança de liberdade e amizade. Registraram os momentos de carinho silencioso, os olhares de compreensão mútua entre os animais e as entrevistas com o Sr. Antônio, que falava com uma honestidade comovente sobre como Barão havia mudado sua própria percepção da vida e do seu papel na fazenda. A emoção era palpável no ar. E a equipe partiu não apenas com horas de filmagem valiosas, mas com uma nova apreciação pela simplicidade e pelo poder transformador da bondade animal. Paralelamente à produção do documentário, as iniciativas educacionais propostas pelos grupos de proteção animal começaram a tomar forma concreta e a gerar resultados visíveis. Em parceria com as escolas locais e a Secretaria de Educação Municipal, foi desenvolvido um programa piloto intitulado Lições de Barão, que visava ensinar às crianças sobre empatia, responsabilidade, o ciclo da vida e o respeito por todos os seres vivos. O Sr. Antônio e, em algumas ocasiões especiais, o próprio Barão e até Leitãozinho, para a alegria e euforia das crianças, visitavam as salas de aula. As crianças ouviam a história do resgate com olhos arregalados, e a presença viva dos protagonistas tornava a lição inesquecível e profundamente significativa. Elas aprendiam sobre o valor inerente de cada vida, a importância de proteger os mais vulneráveis e como um ato de coragem, por mais simples que pareça, pode reverberar por toda uma comunidade, inspirando mudanças duradouras. Desenhos e redações sobre Barão e Leitãozinho adornavam os murais das escolas, transformando a Fazenda Esmeralda em um modelo educacional e um farol de uma nova consciência. A reputação da Fazenda Esmeralda, agora conhecida carinhosamente como a Fazenda do Barão, atraiu um tipo diferente de visitante. Não eram mais apenas vizinhos curiosos ou jornalistas locais, mas turistas de outras cidades e até estados, interessados em vivenciar a atmosfera única de compaixão e harmonia que o local exalava. Pequenas pousadas e restaurantes na região começaram a prosperar, impulsionados pelo fluxo de pessoas que vinham em busca da história inspiradora. A economia local, que antes dependia quase que exclusivamente da agricultura tradicional, ganhou um novo fôlego com o ecoturismo e as visitas temáticas.
O senhor Antônio, com a ajuda de voluntários e de seus auxiliares agora engajados, organizou visitas guiadas pela fazenda, explicando as práticas éticas que havia implementado e a filosofia que agora o guiava. A fazenda se tornou um ponto de referência para a agricultura sustentável e o bem-estar animal, provando na prática que a compaixão não era um luxo ou um obstáculo, mas um componente essencial para um futuro mais próspero, ético e em harmonia com a natureza. Em meio a toda essa agitação, reconhecimento e novas responsabilidades, Barão permaneceu o mesmo cão humilde e leal. A fama, as câmeras e os visitantes não o mudaram. Ele ainda buscava a companhia de Antônio nas lidas diárias, ainda farejava a terra molhada com o mesmo entusiasmo de outrora e ainda desfrutava de seus cochilos sob a mangueira, um observador silencioso de tudo o que acontecia. Seu foco principal continuava sendo a segurança e o bem-estar de Leitãozinho, seu amigo inseparável e a razão de sua fama. A cada amanhecer, o reencontro dos dois era um ritual silencioso de reafirmação de seu laço, uma promessa diária de proteção e amizade. A presença de câmeras e pessoas não o distraía de sua missão primordial. Ele era o guardião, o protetor, e sua coragem, que antes era apenas um instinto puro, agora era um legado vivo. Barão, com sua simplicidade e sua força interior, continuava a ensinar que a verdadeira grandeza reside na constância da bondade e na fidelidade aos nossos valores mais profundos, independentemente do reconhecimento externo. Sua história, agora eternizada em mídias diversas, era um testemunho vivo do poder transformador de um coração valente. A exibição do documentário nacional sobre Barão e Leitãozinho foi um divisor de águas. Na noite da estreia, milhões de lares brasileiros sintonizaram suas televisões. E a história do cão caramelo, que desafiou a natureza humana para salvar um porco, tocou fibras emocionais profundas na audiência. As redes sociais explodiram em comentários, compartilhamentos e depoimentos emocionados. Pessoas de todas as idades, de grandes metrópoles a pequenas vilas, foram inspiradas pela simplicidade e pela força do vínculo entre os animais e pela transformação do Sr. Antônio. O documentário não apenas recontou o resgate, mas mostrou o dia a dia na Fazenda Esmeralda, as mudanças nas práticas agrícolas, o programa Lições de Barão nas escolas e a crescente comunidade de visitantes. A imagem de Barão e Leitãozinho correndo juntos pelos campos tornou-se um ícone instantâneo de esperança e compaixão, provando que atos de bondade genuína têm o poder de transcender barreiras e unir corações. O impacto foi imediato e avassalador. O telefone do senhor Antônio, que já tocava bastante, agora não parava. Convites para palestras, entrevistas e até mesmo propostas de livros e filmes começaram a chegar de todos os cantos do país. A Fazenda Esmeralda, antes um local de trabalho e moradia, transformou-se em um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração e uma reconexão com valores mais puros. Voluntários de todo o Brasil se ofereceram para ajudar nas atividades da fazenda, impulsionados pelo desejo de fazer parte daquele projeto de vida. O senhor Antônio, com sua humildade característica, sentia o peso da responsabilidade, mas também a alegria de ver a mensagem de Barão se espalhar tão longe. Ele sabia que não se tratava mais apenas de sua fazenda, mas de uma causa maior, um movimento silencioso de empatia que Barão havia iniciado. O programa Lições de Barão, que antes era piloto, foi rapidamente formalizado e expandido. Com o apoio da Secretaria de Educação Estadual e de organizações não governamentais de proteção animal, o currículo foi adaptado e distribuído para escolas em outras cidades da região e, em breve, de outros estados.
Pedagogos e psicólogos reconheceram o poder da história de Barão como uma ferramenta eficaz para ensinar valores como respeito à vida, coragem, empatia e responsabilidade ambiental para crianças e adolescentes. O material didático incluía vídeos do documentário, fotos de Barão e Leitãozinho e atividades que incentivavam a reflexão sobre o impacto de nossas ações no mundo natural. As visitas de Barão e Leitãozinho às escolas tornaram-se eventos aguardados, e a presença dos animais, ao vivo e a cores, solidificava a mensagem de uma forma que nenhuma aula teórica conseguiria. A Fazenda Esmeralda, agora oficialmente reconhecida como a Fazenda do Barão, Centro de Bem-Estar Animal e Educação Ambiental, começou a sediar workshops e seminários para fazendeiros, agrônomos e veterinários. O senhor Antônio, com a ajuda de especialistas que se uniram à causa, compartilhava suas novas práticas de manejo sustentável e ético, mostrando que era possível conciliar produtividade com compaixão. As discussões giravam em torno de temas como alimentação consciente, redução do sofrimento animal na criação e a importância da biodiversidade. A fazenda se tornou um laboratório vivo, um modelo prático de como a agricultura e a pecuária poderiam evoluir para um futuro mais humano e sustentável. Barão, com sua presença constante e serena, observava tudo, uma testemunha silenciosa e o catalisador de toda essa transformação. Ele era a prova viva de que a mudança, muitas vezes, começa com o menor e mais inesperado dos atos de coragem e bondade, reverberando infinitamente. Apesar de todo o reconhecimento e da nova realidade, Barão continuava sendo o mesmo cão simples e leal. Ele não parecia se importar com as câmeras, os jornalistas ou os visitantes famosos que vinham à fazenda. Sua rotina era seu santuário. As corridas matinais com Antônio, a vigilância dos campos, os cochilos sob a mangueira e, acima de tudo, a companhia constante de Leitãozinho. O porco, agora um animal adulto e majestoso, tinha uma vida plena e feliz, e era a prova viva da decisão de Barão. A cada amanhecer, o encontro dos dois era um lembrete diário do laço inquebrável que os unia, uma promessa silenciosa de proteção e amizade que se renovava. Barão, com sua dignidade inata e seu olhar inteligente, continuava a ser o guardião, não apenas de Leitãozinho, mas de uma filosofia de vida que ele, sem palavras, havia ensinado a todos. Sua história, agora parte do imaginário nacional, era um testemunho eterno do poder transformador de um coração valente. A reverberação nacional do documentário foi apenas o trampolim para algo ainda maior. A história de Barão, com sua mensagem universal de compaixão e coragem, atravessou as fronteiras do Brasil, capturando a atenção de mídias internacionais e organizações de proteção animal ao redor do mundo. Artigos sobre o cão que salvou o porco começaram a aparecer em jornais europeus e americanos, e trechos do documentário foram legendados e exibidos em programas televisivos em diversos países. A Fazenda Esmeralda, agora, recebia e-mails e telefonemas em múltiplas línguas, de pessoas e instituições que desejavam aprender mais sobre o milagre de Barão e a filosofia que Antônio havia cultivado. Representantes de fundações de bem-estar animal de continentes distantes começaram a planejar visitas, vendo na experiência brasileira um modelo replicável e um farol de esperança. Essas interações internacionais abriram novas avenidas para a Fazenda do Barão. Universidades e centros de pesquisa de etologia animal expressaram interesse em estudar o comportamento de Barão e Leitãozinho, bem como o impacto sociológico de sua história na comunidade e na percepção humana sobre os animais.
Projetos de intercâmbio foram propostos, permitindo que estudantes e pesquisadores estrangeiros viessem aprender as práticas de manejo ético desenvolvidas na fazenda, enquanto o Sr. Antônio e sua equipe eram convidados a palestrar em conferências internacionais. A Fazenda Esmeralda, que outrora era apenas um pedaço de terra no interior do Brasil, estava se tornando um polo de conhecimento e inspiração global. Um testemunho vivo de como a bondade pode ser uma força transformadora sem limites geográficos ou culturais. O programa Lições de Barão também experimentou uma expansão notável. Com o apoio e o financiamento de organizações internacionais, o currículo foi traduzido para vários idiomas e adaptado para diferentes contextos culturais. Escolas em outros países, inspiradas pelo sucesso no Brasil, começaram a implementar versões do programa, utilizando a história de Barão como um ponto de partida para discussões sobre empatia, sustentabilidade e o papel dos animais em nossas vidas. O material didático, antes focado na realidade brasileira, foi enriquecido com exemplos globais, tornando a mensagem ainda mais acessível e relevante para crianças de todas as partes do mundo. O impacto nas novas gerações era visível. Crianças que antes viam os animais de fazenda apenas como recursos, agora desenvolviam um senso de respeito e conexão, impulsionadas pela imagem do cão caramelo e seu amigo porco. A própria fazenda do Barão passou por uma evolução para acomodar seu novo status. Com o influxo de visitantes e o aumento das atividades educacionais e de pesquisa, foi necessário construir novas instalações, como um pequeno centro de visitantes com exposições interativas sobre a história de Barão, a vida animal e as práticas de agricultura sustentável. Um santuário para animais resgatados, inspirado na história de Leitãozinho, foi estabelecido nos arredores da fazenda, oferecendo um lar seguro para outros seres vivos que precisavam de uma segunda chance. Voluntários internacionais chegavam regularmente, dedicando seu tempo e energia para manter o projeto vivo, cuidando dos animais, auxiliando nas visitas guiadas e participando dos programas educacionais. A fazenda se tornou um ecossistema de compaixão e aprendizado, um lugar onde a teoria da ética animal se encontrava com a prática diária. O Sr. Antônio, agora um líder reconhecido no movimento de bem-estar animal, continuava a guiar a fazenda com a mesma humildade e paixão. Ele, que nunca imaginou sair de sua terra, viajou para outros países para compartilhar a história de Barão, sempre enfatizando que o verdadeiro herói era seu cão, o catalisador de tudo. Suas palestras eram simples, mas profundamente tocantes, e ele sempre levava consigo fotos de Barão e Leitãozinho, as provas vivas de sua mensagem. A Fazenda Esmeralda, sob sua liderança, não era apenas um negócio, mas uma missão, um farol que iluminava o caminho para uma coexistência mais harmoniosa e respeitosa entre todas as espécies. E Barão, em meio a toda essa efervescência global, ele continuava sendo o centro silencioso de tudo. Seu pelo caramelo, talvez com alguns fios grisalhos a mais, ainda brilhava sob o sol da Fazenda Esmeralda. Ele observava com seus olhos inteligentes a movimentação de pessoas de diferentes culturas e línguas, como se compreendesse a vastidão do impacto que seu simples ato havia gerado. Seus momentos com Leitãozinho, agora um porco robusto e feliz, permaneciam os mais preciosos. O reencontro matinal, o cochilo compartilhado sob a sombra da mangueira, as patrulhas silenciosas pelos campos, tudo isso era a essência de sua existência. Um lembrete constante de que no coração de toda grande transformação reside um ato puro de bondade. Barão, o cão da fazenda, era agora um embaixador global da compaixão, um símbolo vivo de que a força mais poderosa do universo é o amor incondicional e a coragem de proteger. Ele era a prova de que, mesmo o mais inesperado dos heróis, pode mudar o mundo, um coração de cada vez.
E assim, a história de Barão, o vira-lata caramelo da Fazenda Esmeralda, se consolidou como uma lenda viva, um farol de bondade que transcendeu tempo e espaço. Ele não era apenas um cão, era um catalisador de mudança, um embaixador silencioso de uma verdade universal. A compaixão não conhece barreiras de espécie, raça ou geografia. A Fazenda do Barão prosperou, não apenas como um negócio, mas como um centro pulsante de vida, aprendizado e respeito, um testemunho diário do poder transformador de um único ato de coragem. O Sr. Antônio, agora um sábio guardião dessa filosofia, continuava a guiar a fazenda com o coração aberto, sempre lembrando a todos que o verdadeiro mérito era de seu amigo de quatro patas. Em meio a todo o reconhecimento global e a constante chegada de visitantes, Barão permanecia o mesmo cão humilde de sempre. Sua rotina, antes um ciclo solitário de trabalho e vigilância, agora era um santuário de propósito e afeto. Ele ainda corria pelos campos, farejava a terra molhada após a chuva e desfrutava de seus cochilos sob a mangueira, mas seus olhos inteligentes carregavam um brilho diferente, um senso de missão cumprida. Leitãozinho, robusto e majestoso, era a prova viva de sua bravura, e a cada amanhecer, o reencontro dos dois era um ritual sagrado, um lembrete silencioso do laço inquebrável que os unia. Barão, o protagonista inesperado, havia escrito sua própria história de coragem e bondade, ensinando ao mundo que a verdadeira força reside na capacidade de agir com empatia, mesmo quando o risco é grande. Naquele ato solitário de desafio, Barão não apenas salvou uma vida, mas acendeu uma chama que iluminou inúmeros corações, provando que a grandeza não está em discursos elaborados, mas em gestos puros de amor e proteção. Ele nos lembra que cada vida tem valor e que a coragem de um indivíduo pode reverberar por toda a existência, inspirando uma transformação profunda e duradoura. A história de Barão e Leitãozinho ecoa como um hino à esperança, um chamado para que cada um de nós encontre seu próprio propósito na proteção e na compaixão. Comente de onde você está assistindo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se inspirem. Mesmo sem palavras, um cachorro nos ensina que a verdadeira força está no coração.